uma diferença no teste de estrada de hoje, porque este De Tomaso Pantera é na verdade o meu carro e levei quase 3 anos para terminar de restaurá-lo e colocá-lo de volta na estrada. E este negócio realmente é incrivelmente rápido. Eu já dirigi centenas de carros e de todos eles, isso deve te dizer algo. Este é o que eu escolhi comprar. Não um Lamborghini, não uma Ferrari. Na verdade, eu tive uma Ferrari 308. A do Magnum PI não dá para ser mais anos 70 do que isso, mas eu escolhi vendê-la em favor de algo que nem sequer tem um motor italiano puro sangue, mas sim um Ford V8 trabalhador. Então, será que perdi a cabeça ou há mesmo algo especial nos Panteras? Acho que é a segunda opção, mas há 2 grandes problemas. Um deles foi tão grave que me fez questionar se queria continuar com ele por muito tempo. Então vamos dar uma olhada nesse cupê de motor central insano. Vou mostrar alguns dos detalhes técnicos e explicar as escolhas que fiz durante a restauração, começando pela cor. Admito que esse verde-limão chamativo pode não agradar a todos, mas era a cor original de fábrica e tão típico dos anos 70 que me pareceu a escolha perfeita. E também acho que combina com o caráter naturalmente ousado do Pantera. Este aqui, na verdade, saiu da fábrica em 1973 na cor cinza prata. Mas voltar para essa cor parecia um pouco como comprar um leão ou uma pantera e tentar alimentá-lo com salada. Em termos de aparência, é bem padrão. A única melhoria são as rodas tiradas de um GTS, que são mais largas, 10 polegadas atrás e 8 polegadas na frente. As rodas padrão usam o mesmo padrão, mas parecem um pouco acanhadas. E dá só uma olhada nesse perfil lateral. Baixo, largo, dramático. Parece que alguém criou um supercarro italiano após conhecer os esteroides. A aparência é importante, pois foi um grande motivo para eu decidir que precisava ter esse carro. Tem algo sobre os Panteras que é simplesmente diferente de qualquer outro supercarro. Para mim, eles simplesmente parecem vivos. Esse é o meu ângulo favorito e eu poderia ficar olhando para ele o dia todo. Olhe para a via traseira, é tão exposta, você vê os trilhos do chassi embaixo, dá para ver os braços de suspensão. Ali está o logo da De Tomaso. Os silenciadores estão ali, orgulhosamente expostos. E aliás, esses são originais e me custaram 2.500 libras. Realmente caro para apenas 2 abafadores traseiros. Eles foram remanufaturados e valeram cada centavo. Os outros escapamentos de reposição que você pode comprar são feitos de aço inoxidável, então eles são mais finos. Eles não têm a aparência certa e não têm o som certo. E quando algo é tão visível, eu simplesmente decidi que tinha que fazer isso. E agora chegamos ao evento principal. Eu talvez tenha brincado chamando isso de classe trabalhadora antes, mas eu absolutamente adoro esses motores. De fábrica, 330 cavalos de potência, mas esse aqui é um verdadeiro monstro. Destaques: comando de válvulas agressivo, cabeçotes Edelbrock e pistões de alta compressão. Isso é suficiente para alcançar 120 cavalos de potência no dinamômetro. Isso é simplesmente enorme para mim. E eu acho que é simplesmente demais para as estradas aqui da minha região, para ser sincero. Este também é um chassi de corrida legítimo, com suspensão de duplo triângulo nas 4 rodas. Ele possui amortecedores a Alden ajustáveis na dianteira, feitos nos Estados Unidos com ajuste duplo, o que é incrível. Mas não sei como eles vão se sair nas estradas inglesas. Falamos mais sobre isso ao darmos uma volta. O interior para mim é tão incrível quanto o exterior. Olha esse console central. Medidores por toda parte, interruptores por toda parte. Parece mais a cabine de um avião que o interior de um carro. E o principal, tem câmbio em formato de grade. É um pouco diferente do da Ferrari, porque os da Ferrari têm hastes arredondadas, enquanto este tem as bordas achatadas. Então, é um detalhe mais característico da De Tomaso. Admito que isso fica um pouco prejudicado por esse mostrador moderno, que não será permanente. Depois explicarei por que ele está aí. Você também deve ter notado esses cintos um tanto estranhos, que têm 2 enroladores. Isso é algo que remonta aos Ford dos anos 70, e eu queria mantê-los porque são bem peculiares.
Mas o Jim modificou o carro para usar cintos de competição e cortou-os. Então, enviei-os ao meu amigo Stuart, da Quick Fit Safety Belts. E eles revisaram, pesaram novamente e montaram para mim. Se você tiver qualquer coisa relacionada a cintos, entre em contato com esse pessoal, porque eles conseguem fazer praticamente qualquer coisa. Veja detalhes na descrição abaixo. Ok, então parece incrível, mas será que é realmente bom de dirigir? Hora de descobrir e revelar um problema bastante óbvio que colocou toda a minha experiência de longo prazo com este carro em dúvida. Mas, escute isso. Sabe, esses motores V8 de Cleveland, eles podem ser bem comuns. 351 estão por toda parte nos Estados Unidos, mas para mim ainda soa absolutamente incrível. Agora, tem outra coisa que eu preciso mencionar logo de cara, que é a embreagem. Uau, é uma das mais pesadas que já encontrei em qualquer carro até agora. É difícil de modular. Quando você está dirigindo assim, trocando de marcha, é tranquilo porque você tem um embalo a seu favor. Mas quando você está só arrancando, ou se está tentando manobrar e precisa segurar ali no ponto de embreagem, realmente é difícil. Acho que há uma solução para isso. Existe algo que pode ser feito no mecanismo para ajustá-lo, porque é só bem no finalzinho do curso, sabe, que tem esse problema. Depois que você faz os primeiros 2 centímetros mais ou menos, aí fica mais progressivo. Mas de qualquer forma, no momento essa embreagem está realmente bruta, mas vamos supor que isso não vai ser um problema a longo prazo. Então, mais cedo, eu fiz uma referência ao medidor wideband. Agora, para quem não sabe, eu coloquei um sensor lambda, ou equivalente no escapamento, e isso mostra a proporção da mistura ar-combustível. Porque agora eu já rodei quase 300 km com isso, e tive um grande problema o tempo todo, que é o fato de parecer estar enriquecendo demais a mistura, não importa o que eu faça. Ainda está fazendo de 8 a 10 milhas por galão, e as velas estavam pretas. Então eu queria tentar regular um pouco o carburador, por isso comprei giclês menores, trabalhei na mistura de marcha lenta. Eu até comprei reguladores de ar de marcha lenta e de alta velocidade, que as pessoas geralmente não mudam muito nesse tipo de carburador Holley, mas é um Quick Fuel frequência cardíaca, 650. Mas eu simplesmente não consegui fazer funcionar direito. Ainda está com mistura rica, está muito melhor do que antes, mas os parafusos de mistura de marcha lenta, que deveriam estar pelo menos uma volta abertos na mistura de combustível, estão com menos de meia volta abertos. Então parece que talvez esse carburador não seja o ideal para o carro. Mas vou te dizer uma coisa, isso não impede que ele ande como um foguete. Vou te mostrar o que quero dizer. Eu disse que é rápido demais para essas estradas, e realmente é rápido demais para essas estradas. Meu Deus, tem muita força. Esse negócio parece incrivelmente rápido, e como você não depende de giros, é quase enganoso o jeito que ele acelera. O som, claro, fica mais forte e realmente parece que você está pisando fundo. Você vê, ele adota um tom mais grave e agressivo. Mas é algo realmente, sabe, sem disfarces, um impulso físico para a frente, sem amarras que eu realmente consigo sentir. Eu sinto as forças G nesse carro como em quase nenhum outro, e ele tem uma tração incrível na traseira. Eu não mencionei antes, na verdade, além das rodas mais largas, este carro está com alguns Pirelli P7s remanufaturados. Eles são simplesmente os melhores pneus que você pode conseguir para esses carros, a menos que você vá correr e tal, e eles são muito caros. Mas uau, a aderência ali, eu acho que atrás, ele tem 285 ou 27, não, 285. Eu acho que atrás, você sabe, tem muita aderência.
ele simplesmente dispara para frente como um gato assustado. Agora, felizmente, temos um caminhão que entrou na nossa frente, então não vou muito rápido, mas isso me dá a chance de te contar sobre esse problema, que meio que me fez até questionar se valia a pena ter o carro. Que é a posição de dirigir. Eu já dirigi centenas de carros, e de todos eles, eu colocaria este entre os 10 piores em termos de posição de dirigir. Alejandro de Tomaso, que fundou a empresa, era piloto de corrida, mas não era alto. Sabe, ele tinha bem menos de 1,80 m. Quero dizer, acho que ele tinha 1,70 m, algo assim. Parece que ele fez o carro para se adaptar a ele, como Colin Chapman com a Lotus. Veja só. Minhas pernas ficam totalmente abertas. O alavanca da seta bate no meu joelho esquerdo e eu não consigo realmente sinalizar direito. Minha cabeça, como você pode ver, está praticamente encostando no teto. E não só isso, mas eu tenho problemas sérios de coluna que já tive no passado. E esse carro, em cerca de 40 minutos dirigindo, eu fico com uma dor nas costas terrível. Então, isso é algo sério. Agora, eu sabia que isso seria um problema. Eu só não achei que seria tão ruim assim. Então, será que eu consigo conviver com isso? Vou falar um pouco mais sobre isso antes do final do vídeo. Mas enfim, agora eu fiz a geometria disso com um barbante e um iPhone para acertar a cambagem. Então, não está tão longe, mas ainda não está resolvido. Essa não é a configuração final. Vou fazer isso com meu amigo Johnny Woods, que também fez os escapamentos. Agora, aqui estão as curvas mais fechadas. Você pode sentir o motor. Você pode sentir que é um carro com motor central, mas é bem estranho. O 308 que eu tinha antes, especialmente se você escolher o GTMS, o meu era a versão aberta, então era um pouco solto. Mas se você pegar um 308 GTME, é um carro bem ágil, é bem preciso. Este aqui parece bem diferente. Você sente que é motor central pela forma como ele reage. Ele realmente dá a impressão de girar em torno de um eixo central. A sensação de girar em torno de um eixo central. Mas você tem a sensação de que há um peso real atrás de você. Há outro problema com o Pantera. A visibilidade não é das melhores. Está tudo bem atrás de você, mas há um tipo de ponto cego naquele ângulo de 3/4 traseiro com o qual você meio que precisa se acostumar. Agora, o 308 pesava cerca de 1.300 quilos, enquanto este aqui tem mais 100 quilos. E eu acho que quase todo esse peso extra está no motor, que é um bloco de ferro, em vez do motor todo de alumínio da Ferrari. Certo, vamos passar pelas marchas de novo. Isso aqui é simplesmente inacreditável. Ele puxa em qualquer faixa de rotação. Sabe, eu posso te dizer, é como se tivesse um bom torque em baixa e depois ganha um pouco mais aqui e tal. Mas isso tudo é totalmente irrelevante com esse carro. É só pisar fundo. E ele simplesmente é rápido demais. É totalmente ridículo isso, ainda mais para um carro meu. Eu estava falando sobre a direção. Ela é muito boa e tem uma certa sensação. Sabe? É ágil, mas você sempre percebe que há uma certa massa atrás de você que parece que se o carro sair do controle, vai ser meio complicado de segurar mesmo. Até agora, obviamente, não está totalmente ajustado e eu não posso dar um veredito final, mas não acho que essa sensação vá mudar. Sabe, tem algo pesado porque é um bloco de ferro. Tem simplesmente mais peso e você sente isso. Isso não vai mudar com a geometria. É um pouco esquizofrênico no sentido de que a direção é bem leve. O pedal do acelerador é razoavelmente leve. O câmbio é absolutamente maravilhoso. Eu fiquei um pouco preocupado quando peguei esse carro pela primeira vez, porque esse câmbio não tinha sido testado. A gente não sabia se ele vinha com o carro ou não. Mas ele é tão suave, tão bom. Talvez falte um pouquinho de precisão mecânica em comparação com o câmbio do 308 que eu tinha.
Mas é adorável, é tudo o que se espera dele, é suave, é perfeito. Enfim, direção e câmbio combinam muito bem juntos, os freios também parecem bem fortes. Aí você tem aquela embreagem incrivelmente pesada, aquele motor que parece uma marreta, e o fato de que parece que há, sabe, uma certa inércia no carro. Tem um peso ali. Apesar de ter motor central, não se tem exatamente a mesma sensação de falta de inércia de alguns carros mais leves. Coisas como o Elise, quero dizer, até mesmo a Ferrari 308, tem aquela sensação de que ela é quase sem peso, às vezes quando você está nas curvas. Este aqui não consegue alcançar o mesmo. A suspensão funciona muito bem nessa estrada. Eu já mexi nela. Comecei na configuração mais macia e aos poucos fui endurecendo. E aqui, essa estrada é relativamente lisa, está funcionando bem, parece manter a carroceria do carro sob controle. Mas ela lida com as irregularidades razoavelmente bem. Agora, em superfícies esburacadas, nossa, aí realmente não aguenta mesmo. Tem sido uma longa jornada e ainda tenho questões a resolver. Sobre o abastecimento, devo acabar pegando um copo. Mas essa posição de dirigir, será que eu consigo conviver com ela? E a resposta é, a resposta é sim. Toda vez que eu acelero, toda vez que olho para ele de lado ou de trás, eu penso que esse carro tem que ficar comigo para sempre, de verdade, ou pelo máximo de tempo que eu conseguir mantê-lo. A única maneira que eu vejo de resolver isso direito é rebaixar o assoalho do carro, o que pode ser realmente um trabalho bem grande, mas eu acho que vale muito a pena. As pessoas também trocam os bancos. Esses bancos, naturalmente, não são os mais confortáveis, mas eu gosto do visual deles e não tenho certeza do que fazer em relação aos bancos. Eu prefiro mantê-los, se possível. Talvez adicionar um pouco de apoio lombar? Não vou me desfazer dele. Mesmo sendo uma máquina de tortura para mim agora, vou ficar com ele. No verão, quero usar um pouco agora, mas quando chegar o inverno, tem alguns trabalhos adiados que vou ter que fazer. E um deles é, sabe, a posição de dirigir. Mas você não concorda comigo que não existe nada igual a isso na Terra? E às vezes eu tenho que me beliscar quando olho para ele. Ele causa esse efeito. A traseira, principalmente no ângulo de 3/4, é a melhor para mim, mas ele é bonito de qualquer lado. Muito obrigado a todos por assistirem, eu realmente agradeço, estou muito feliz por ter esse carro. É verdade mesmo, não sei se existe outra coisa no mundo que eu preferiria ter. Talvez um Mangusta, mas custa 400 mil e não anda tão bem quanto este. Então, sabe, estou bem feliz de ter um Pantera. Obrigado e até a próxima.